Glória a Deus. O Senhor cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, Ele cuida da sua vida. Porque nós servimos um Deus que se importa conosco, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos fez para louvor da sua glória. E nesta noite é uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, mas enquanto adorávamos, cantando, eu me recordava que toda quarta-feira nós estamos normalmente, habitualmente, aqui na igreja, no culto de ensino Café com Palavra. E exatamente há 2 semanas atrás, foi o último culto que a gente teve com a igreja aqui presente, quando estivemos no decreto municipal suspendendo as atividades em função de toda essa situação que estamos vivendo com o vírus. Mas algumas lições nós temos aprendido durante esses 15 dias, essas 2 semanas, que a gente está congregando em casa com a família e virtualmente se comunicando com os irmãos e intercedendo uns pelos outros. E eu gostaria de fazer essa pergunta a você. O que você tem aprendido nesse tempo? Que lições você tem extraído nesse período em que você está recolhido aí na sua casa, orando, lendo a Bíblia, por certo, jejuando, buscando a face do Senhor? E nós continuamos igreja, porque igreja ela não está presa ao templo. Igreja são as pessoas. O templo é a casa de oração, é o lugar que o corpo de Cristo, a igreja militante, se reúne para a edificação através da palavra, através da oração coletiva, através do serviço do reino de Deus aqui na terra. No entanto, você é a igreja, você é o corpo de Cristo e você, portanto, deve continuar vivo, levando a palavra, levando a mensagem do Senhor aos corações. E esta noite eu quero aqui compartilhar com você uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de renovação para a sua vida. Por certo, você já leu esse texto bíblico algumas vezes, ou já ouviu muitas pregações nele. E nesta noite eu tenho uma palavra breve de Deus para você acerca desse episódio do capítulo 7 de Lucas. A Bíblia diz que Jesus, depois de curar o servo de um centurião na cidade de Cafarnaum, ele vai para Naim, mais ou menos um dia de viagem até a pequena aldeia de Naim. E ao chegar na cidade de Naim, ele dá de encontro com uma grande multidão que está saindo da cidade, e ali, naquela multidão que saía, havia choro, pranto, tristeza, pois eles estavam em um cortejo, levando um defunto. E a Bíblia diz que ele era filho único de uma mulher que era viúva. E chegando na cidade de Naim, está Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. E a multidão que seguia Jesus, ela seguia por causa das palavras de Jesus, dos milagres de Jesus, porque queriam a bênção que estava em Jesus. E Jesus está entrando agora na cidade e se depara com a multidão saindo. A Bíblia diz que ele encontra esse cortejo no portão da cidade. E no meio daquela multidão, ali está o cortejo, está o defunto, no caixão, e uma mulher chorando, uma mulher em lágrimas, uma mulher sofrendo a dor da perda, a Bíblia diz, do seu único filho. Portanto, eu gostaria que você entendesse comigo a razão de nós trazermos para você essa palavra nesta noite. Esta mulher da Bíblia, desse texto que nós estamos pregando aqui, ela estava passando por um momento de perda, um momento de dor, um momento de adversidade, um momento de confronto, um momento de muita tristeza para a sua vida. Pois, naquele contexto, perder um filho não era apenas perder a companhia do filho, era perder a proteção, era perder a provisão, pois ela já era viúva. Perdendo o filho, ela perderia também a sua fonte de sustento, pois como viúva estaria totalmente desamparada. Ela estava perdendo o referencial de família, ela estava perdendo ali também a alegria de viver. Esta mulher, portanto, estava enfrentando talvez a maior dor da sua vida, porque sepultar um filho é uma dor incalculável, só sabe quem já vivenciou uma experiência como esta. E o texto diz que Jesus a encontra e ele se move de íntima compaixão desta mulher. E ao olhar para esta mulher sofrida, destruída,
emocionalmente, por tamanha perda, por tamanha dor, Jesus olha para ela, mas olha com amor, com compaixão, e diz: mulher, não chores. A Bíblia diz que ele a consola, diz: não precisa você chorar. Jesus não dá essa palavra à mulher como uma palavra superficial de consolo, como é tradicional em qualquer velório, a gente chega e procura uma forma de levar um conforto àquela pessoa que está sofrendo a dor do luto, a dor da perda. Mas quando Jesus chega, ele chega com uma palavra de consolo, mas chega também com a solução da causa da dor e do sofrimento daquela mulher. Quando ele chega, ele dá a ela não somente uma palavra, mas ele leva a palavra de vida. Ele diz: mulher, você não precisa mais chorar. Não precisa mais chorar, porque a vida chegou de volta. E ele toca naquele caixão, e a Bíblia diz que ele ordena ao defunto, ele dá uma palavra de ordem ao defunto, dizendo: mancebo, eu digo a você, levanta-te. E logo o rapaz levantou, sentou ali no caixão e começou a conversar com todas as pessoas que ali estavam. Começou a falar, e a Bíblia diz que Jesus devolveu o seu filho àquela mulher. Interessante esse episódio, apenas Lucas registra esse milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. A Bíblia fala de 3 ressurreições que Jesus fez. Foram muito mais, mas registra pelo menos 3. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E aqui no começo do ministério de Jesus, nos primeiros milagres, nas primeiras caminhadas missionárias de Jesus, ele ressuscita esse jovem, filho da viúva de Naim. Isso gerou um impacto muito forte na vida da cidade de Naim, da pequena aldeia de Naim, como também de toda a região, pois a Bíblia diz que a notícia, a fama de Jesus, ela se espalhou por toda a região circunvizinha por causa de tamanho milagre que Jesus operava ali naquele lugar. Mas eu gostaria de deixar você uma palavra. Jesus não foi a Naim para impressionar os moradores da cidade de Naim. Jesus não foi muito menos fazer um show. Jesus não foi ali muito menos fazer propaganda do seu ministério. Jesus foi ali por causa da dor de uma mulher, viúva, que tinha perdido o seu filho, portanto a sua esperança tinha ido embora. Ela estava saindo dos portões de Naim para sepultar a sua esperança. Os dias que se avizinhavam para esta mulher eram dias de dor, de solidão, de tristeza, de amargura e de muito sofrimento. Mas quando Jesus chega, ele quebra esse decreto, ele muda esta sentença, ele traz uma novidade para aquela mulher e ele traz uma graça infalível que dá a ela a alegria de continuar vivendo por receber de volta o seu filho. Gostaria de deixar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está aí, uma palavra. A vida tem o seu curso. Hoje nós estamos todos, ricos e pobres, evangélicos, não evangélicos, todos estamos atravessando uma mesma travessia, uma mesma adversidade. O mundo inteiro está curvado, ajoelhado, recolhido, diante da adversidade, da doença que bateu na porta de todas as nações. E acontece que a adversidade, a luta, ela sempre vai nos pegar de surpresa, porque nós não queremos viver isto, nós não queremos viver o dia mal. Só que o dia mal, ele vem para todos. O dia mal, ele vem para todas as pessoas. Ele bate na porta de todos. E nós estamos vivendo uma realidade única nesse momento. Mas eu quero deixar para você nesta noite uma palavra de fé e de esperança. Aquela mulher havia perdido. Hoje o mundo inteiro está contabilizando perdas. Contabilizando perda de vida, aqueles que estão com seus entes queridos doentes, sem poder abraçar, sem poder velar dignamente, sem poder dar um último adeus àqueles que morrem em função do coronavírus. Nós estamos enfrentando em muitas famílias, em muitas cidades, em muitas nações, a dor de sepultar os seus mortos. O empresário a cada dia contabilizando a sua perda financeira, sem ter necessariamente a expectativa ou a certeza de se vai continuar vivo depois dessa travessia. Se vai continuar tendo condições
de seguir com o seu empreendimento. Estamos vivendo dias em que a humanidade está de cabeça baixa, na incerteza do que nos aguarda no dia de amanhã. Os governantes estão incertos acerca de que decisão tomar, de qual é a melhor decisão. Portanto, o cenário em que vivemos é um cenário de adversidade, um cenário conturbado, como o cenário daquela mulher, um cenário de incertezas, um cenário de desesperança, um cenário de morte, um cenário de tragédia, um cenário de pavor. Mas o que a Bíblia Sagrada nos traz, e o que eu quero deixar para você nesta noite, é que somente Jesus Cristo pode trazer a verdadeira esperança. Jesus Cristo, Ele é a verdadeira vida. Somente em Jesus Cristo há salvação. João 17:3 está escrito que te conheço a ti só, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a vontade de Deus é que o mundo conheça Jesus Cristo. E nós precisamos aproveitar esse apagão mundial, onde cada um está no recôndito do seu lar, para entender qual é a mensagem de Deus nesse momento. Talvez você que está me assistindo agora nunca teve tempo de ouvir a palavra de Deus, de receber uma mensagem de Deus. Talvez você está quieto na sua casa. Aproveite esse tempo para ouvir Deus falar com você, para ouvir a palavra de Deus falando ao seu coração. E a palavra de Deus é esta: que você conheça a Jesus como único e verdadeiro Deus. Não existe solução para o mundo na política, por mais bem intencionado que sejam os políticos e as autoridades. Não existe solução também na medicina, por mais bem equipada e preparada que seja. Ela pode amenizar a dor, curar em alguns casos, ajudar a resolver muitos problemas. Mas a própria medicina, a ciência hoje se encontra ajoelhada diante de tamanho desafio. E o que eu quero dizer para você nesta noite? Que se Jesus não chega na cidade de Naim, aquela mulher teria sepultado o seu filho. A mudança só ocorreu naquela pequena cidade, porque Jesus chegou na cidade. E eu quero deixar aqui para você essa mensagem. Só haverá solução, só haverá milagre, só haverá estancamento, só haverá quebra de sentença, mudança de sentença, se assim Jesus fizer. Se Jesus entrar na causa, se Jesus entrar na história. Portanto, não adianta ter medo, não adianta apavorar, não adianta usar de subterfúgios, não adianta apelar, não adianta murmurar. Esse é o momento em que nós estamos parados e é o momento que Deus quer falar conosco. E Deus está falando conosco. E a vontade de Deus é esta: que Jesus Cristo, seu Filho, viva em cada um de nós. Porque só há vida na pessoa de Jesus. Só há esperança no nome de Jesus. Só há cura na autoridade e no poder de Jesus. E eu quero finalizar esta palavra deixando aqui para você esta frase: Jesus Cristo é a resposta para a humanidade. Talvez da mesma forma que estava a cabeça daquela mulher, por causa de tamanha perda que ela estava enfrentando, esse é o momento, o que passa na cabeça de tantas pessoas, de tanta gente. Há dias atrás nós estávamos nos reunindo aqui em grandes celebrações. As pequenas e as grandes igrejas do Brasil e do mundo estavam reunidas. Hoje nós estamos aqui cultuando com a igreja vazia, cultuando através das redes sociais, essa bênção que tem nos ajudado a chegar até você com a mensagem. Quem diria que estaríamos nessa condição? Mas eu quero dizer a você: Deus é Senhor nos céus, na terra e em todo lugar. Jesus Cristo é Senhor. E eu quero convidar você a buscar a solução em Jesus. A atravessar tudo isso, crendo, confiando e honrando a Jesus. Lendo a palavra de Deus, orando na sua casa, buscando a face do Senhor, vivendo aquilo que Deus propositou para nós. E o que Deus quer para nós? Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos vida. A vontade de Deus é que eu e você
vivamos uma vida em abundância, uma vida de fartura da presença de Deus. É que você seja cheio do Espírito Santo. É possível estar alegre em meio à dor? É possível, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu uma ordem para aquele defunto. Levanta, volte para sua mãe, volte para sua casa. E a palavra de ordem, ela só pode vir de Deus. Por mais boa vontade que todos tenham num momento como esse, por mais boa vontade que os médicos tiveram de salvar talvez aquele menino, eles não puderam salvar. Mas a palavra de ordem, ela vem de Jesus. E eu quero finalizar isto aqui dizendo para você: choro, lamento, perda. É o cenário que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela fala de restituição. Sempre haverá surpresas no meio do caminho de quem anda com Jesus. Aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, cenários e situações são mudadas. Portanto, não fique com a última palavra humana. Fique com a palavra que vem da boca de Deus. Creia em Jesus, por mais difícil que seja ou que esteja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós vamos orar neste momento, depois vamos a mais um louvor e eu retorno para a bênção apostólica para nós finalizarmos. Cristo é a resposta para a humanidade. E antes de orar, eu quero perguntar a você, se tiver alguma pessoa, uma, duas ou mais, que estejam assistindo essa transmissão, essa live, esta palavra. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você nunca fez uma aliança com Cristo. Ou talvez fez e a sua aliança está quebrada. Eu quero convidar você aí na sua casa nesse momento. Se você quiser e puder, levantar a sua mão, entregando a sua vida para Jesus, ou aceitando a Jesus como seu Salvador, ou reconciliando com Jesus, faça isso agora. Ele quer mudar a sua vida. O mundo está esperando uma mudança da enfermidade. Deus está querendo fazer uma mudança nos corações. Deus está querendo curar o nosso entendimento. Deus está querendo curar a nossa mente. Deus está querendo revelar a vontade dele aos homens. Então eu quero me dirigir a você nesta noite. Receba Jesus no seu coração.